igreja. No capítulo 2 ele toca a trombeta para a igreja, em aviso o que a igreja iria passar. Ele, no capítulo 3 e 4, é as exortações às igrejas. Quem lembra? Laodiceia, Filadélfia. No capítulo 5, aleluia, Deus revela que está no trono. No capítulo 6, o Cordeiro tem o poder do futuro. Ele sabe todas as coisas que irão acontecer. Capítulo 7, a perfeita interpretação dos 7 selos. Ou seja, no capítulo 6 você aprendeu os selos, os 6 selos. No capítulo 7 você aprendeu quem resistirá ao grande dia da ira do Senhor. No 8º você aprendeu domingo passado o 7º selo. aleluia. Ou seja, você aprendeu que o 7º selo, ele é a trombeta, o iniciar da trombeta de Deus com misericórdia. Você aprendeu que as 4 trombetas de Deus era Deus anunciando juízo com misericórdia. Para quê? Com o intuito de levar os homens ao arrependimento. E você percebeu que muitos não se arrependeram. Aleluia. Fazendo assim vir o capítulo 9, que aí já não tem mais chance de arrependimento. Aí já será o juízo de Deus sobre os homens. Você aprendeu que o juízo, as 4 primeiras trombetas, foi o juízo de Deus na terra. E derrubou algumas fortalezas. E eu percebi que teve algumas pessoas que chegou, pastor, e a gente esperando a trombeta do céu. Quando na verdade a trombeta já está tocando. Aleluia. A trombeta já vem tocando para a igreja há anos, há décadas. E o início dessa trombeta, da primeira trombeta, eu entendo o que está lá em Tessalonicenses, pela apostasia. Ela foi o termômetro que fez com que a trombeta tocasse mais alto. Amém? Amém. Então você aprendeu que as 4 primeiras trombetas são juízos de Deus na natureza. Você percebeu que não afetava tanto os homens. Era Deus avisando os homens o que viria. Mas a partir de agora, filho, as trombetas, ela vem acompanhada de ais. Aleluia. Então o primeiro ai está vindo aí. Ou seja, o primeiro juízo de Deus sobre a impiedade, a crueldade, a maldade, a incredulidade está vindo. Aleluia. E o juízo de Deus vai se intensificando durante todas as épocas das igrejas. Vem acontecendo tocar da trombeta. Primeira coisa que você pode perceber: a igreja, ela é tida ou era como santa. A igreja era aquela que ensinava moralidade, que ensinava princípios que, aplicados na vida do cristão. Você sabe por que muita gente peca quando diz que a igreja não vai estar aqui no Apocalipse? Porque qual é a intenção de Deus revelar o Apocalipse à igreja se ela não vai estar aqui? Qual é a intenção? Aleluia. Ou seja, a decadência moral, você já pode perceber no meio cristão. Abortos, cristão aborta, deixa eu calar, por favor. Ou seja, e isso está virando algo normal, ao ponto de o mundo comemorar. Se você não sabe, foi comemorado essa semana a legalização do aborto. Ou seja, é mais fácil matar um inocente do que prevenir alguém irresponsável. Aleluia. E sabe por que muita gente se incomoda com esse tipo de palavra? Porque pratica. Então, não me interessa ouvir verdades, só que é na verdade que Deus faz separação entre filhos e bastardos. Ou seja, pudor. Hoje, pregar. Eu compartilhou uma pregação lá que eu botei lá. Olha, muitos vão inchar que nem sapo cururu.
ao longo dessa palavra. Porque pregar sobre pudor hoje na igreja não pode. Eu me visto, eu falo, eu ando, eu prego, eu vou, eu faço o que eu quiser. E eu continuo santo. Me mostre na Bíblia. É Bíblia, não é moralismo, não é Bíblia. Glória a Deus. Ou seja, e tudo isso acontecendo no mundo, entrando dentro da igreja. Olha os flagelos que o mundo está sofrendo. Fome, políticos. Não, por isso que não adianta querer ser político. Você sabe por quê? A bancada hoje evangélica é 50%. Crente envolvido em lavagem de dinheiro, propina. E outra, os crentes estão tudo matando e se destruindo porque o crente está se candidatando e a igreja tal, concordo com a igreja tal, ao ponto de uma igreja evangélica fazer uma aliança com uma igreja católica para poder eleger o padre. Vocês estão atualizados ou não? Amém. O camarada foi no Face e desceu a madeira. Mas isso não. Fim de mundo. E vocês, nada me escandaliza. Nada me escandaliza mais. Aleluia. Ou seja, e isso está escrito. Quer ver? Já viu isso escrito em algum lugar? Abre aí 2 Timóteo. Já sabe como é que é. Que é pai pimba a Bíblia na hora. Ah, quero reprovar. Está bravinho esse 2 Timóteo aí. Capítulo 3. Olha aí, lindo. Já não deixa ninguém. Saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, tais presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, sem amor pela família, irreconciliados, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres dos amigos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses homens. Aleluia. Sabe aquela religião, doutrina, ensino, filosofia que diz: Deus é amor, Deus não compactua, Deus aceita qualquer coisa. O que importa é que Deus lhe ama. Aleluia. Homens amantes de si mesmos, arrogantes, presunçosos. E o que é que você contempla nessa nação? Olha aí os poderosos crentes. São arrogantes, presunçosos, egoístas, sem amor às almas. Quando ele vai dizer sem amor pela família, não é apenas da família sangue, não. Porque a Bíblia vai dizer que você tem que se preocupar mais com a sua família em Cristo do que com a sua própria. Você já leu a Bíblia? Já leu isso na Bíblia? Já leu? Não? Cuidado. Ele diz: você peca se você não se preocupa com os da família, principalmente os da família de Cristo. Aleluia. Ou seja, esses tempos já chegaram. E o juízo de Deus é esse que dá aos homens o que eles desejam. E preste atenção aqui para você não sair dessa. O tempo de hoje é o tempo que Deus dá ao homem aquilo que ele deseja, para que ele se perca. Quando Deus quer dar juízo, quando Deus quer entrar em juízo com a sua vida, pode prestar atenção. Deus, eu quero dinheiro, ele tome, se perca. Deus, eu quero dinheiro, tome. Deus, eu quero porta de emprego, tome. Deus, eu quero isso, tome. Gaste, mas se perca. Porque Deus dando aquilo. Sabe, pastor, tem isso na Bíblia. Eu gosto de Bíblia, né? Romanos 1, abra aí, você está na Bíblia aí. Aleluia. Deus dizendo que Deus quem está lhe dando tudo que o homem quer. A mim, a você, a todos os homens. É Deus quem está dando. Acho que Deus é brincadeira. Abra aí Romanos 1. Quem achou diz amém. Amém. Então quem achou me espera aí. Aleluia. Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada contra toda a impiedade e justiça dos homens,
que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer já é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque desde a criação do mundo e seus atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina tem sido visto, sendo claramente compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos obscureceu-se. Segura o dedão aí. Os homens, eles rejeitam o conhecimento de Deus. Por quê? Nós rejeitamos o conhecimento de Deus. Por quê? Eu adoro Deus, eu amo Deus. Aí Deus bota alguém para pregar o que você não concorda, você que não é de Deus não. Isso não está na palavra não. Ah, eu não aceito isso não. Opa! Rejeitando o conhecimento de Deus. Então quando você rejeita esse conhecimento de Deus, sabe o que é que acontece? Olha aí, continuar. Vou pregar aqui não, que é só para lhe dar explicação, viu? Amém? Amém. Vamos lá, me ajuda aí. Dizendo os sábios tornaram-se loucos, e segundo a semelhança dos homens. Peraí. Dizendo os sábios tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus, o imortal, por imagens feitas segundo a semelhança de homens, mortal como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus nos entregou as suas paixões. O que é que os homens querem? Satisfazer suas paixões. Eu quero satisfazer minha carne. Pode minha carne chegar bem. Vai satisfazer. Porque eu quero essa roupa. Porque eu quero comer isso. Porque eu quero fazer aquilo. Eu quero ir para lá. Eu quero ir para cá. Porque isso é minha paixão. É isso que Deus está entregando você. As suas paixões. Então da mesma forma Ele entrega aos homens as suas paixões. Aleluia. Primeira paixão. Ele vai explicar aí. Os homens vão fazer torpeza. Vão se inflamar com imoralidade sexual. Isso é o que... Porque Paulo botou primeiro isso, imoralidade sexual. Porque é o que mais derruba o homem de Deus. O cara é homem de Deus, ele profetiza, ele cura, ele faz diabo 4. Mas ele não consegue resistir a uma mulher mais apertadinha. Ai, papai, a carne é fraca. Deus está entregando os homens às suas paixões. Olha, a palavra do Pedro mais cedo. Eu bebo. E não vai dar conta de ninguém. Olha. Parabéns. Não. Aleluia. Ou seja, os homens satisfazem as suas paixões. Deus entrega. Você pode fazer o que você quiser. Eu tenho livre-arbítrio, tem medo, só não tem salvação. Aleluia. Porque esses homens estão tão fracos, fazendo as vontades e levando muita gente ao inferno. Porque é Deus quem está entregando. Aqui. E Deus os entregou a imoralidade. Olha a primeira aí. Imoralidade sexual. Segundo desejos pecaminosos do seu coração. Ou seja, para degradação do seu próprio corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram mais aos seres e às coisas em lugar do Criador, que é bendito. Amém. Aleluia. Você está entendendo por que você não consegue resistir às filhinhas de Jezabel? Sabe por que você não consegue resistir aos filhinhos de Baal? Porque Deus está entregando você suas paixões. Vai. Aleluia. Deus faz assim. Você quer? Eu quero, papai. Confirma aí. Levanta esse profeta aí, meia boca aí. Confirma a palavra dela. Deus está no negócio. Aí você, ai, papai, é tudo que eu queria. Aleluia. Vai. É Deus que está entregando. Satisfaz. Aleluia. Amém? Amém. Só para explicar. Ou seja, Deus nos dá aos nossos desejos. Ou seja,
os demônios se sujeitam a Deus. E veja que ele vai, os demônios no capítulo 9 de Apocalipse, quem tem a autoridade para afligir. Ou seja, o plano de Deus é levar os homens ao arrependimento, mas os homens não querem. Você não quer não se arrepender, não? Não, você quer se converter? Não quero não, eu quero só ser cristão. Eu só quero ir para a igreja, passeou, né? Eu quero varoar. Aí tá bom. Ou seja, Deus levanta demônios a afligirem os ímpios. Sinto muito, se você já estiver aqui, não tem salvação aqui mais não, viu? Aqui a trombeta não toca mais para crente. Aqui o crente que estiver aqui é aquele que vai resistir, aquele que Satanás não irá tocar. Por quê? Você vai ver já porque Satanás vai ter crente aí, pastor. Lê a Bíblia, irmão. Aleluia. Vamos começar, né? Capítulo 9 para aí. Depois a gente volta aí na Bíblia aí, pra, né? Fazer um manto aí. Capítulo 9. E o quinto anjo trocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu na terra. Primeira coisa que você tem que aprender aqui: quem é essa estrela? Quem é essa estrela? Isaías vai falar em Isaías 14:12 que eu vi Satanás caindo do céu como estrela. Jesus vai dar mais uma ênfase lá em Lucas 10:18. Eis que vi Satanás caindo do céu. Só que se você prestar atenção aí, João não está vendo ninguém caindo. Aí ele já está caído. Presta atenção aí. Ele viu a estrela já caída. Porque esse advento da queda de Satanás não é agora, já foi. Então ele já viu ele caído. Pastor, como é que o senhor pode provar que é Satanás? Sim, você vai para o versículo 11 e vai estar lá, ali, ó. E tinha um rei sobre eles, um anjo do abismo, cujo nome era em hebraico Abaddon, e em grego é Apolion. Pastor, o que quer dizer isso? João vai usar as tipologias bíblicas para que a igreja entenda, porque só vai entender quem é crente. O ímpio pegando essa carta, ele não vai entender, porque ele vai dizer: peraí, Apolion? Aí quando você vai traduzir a palavra Apolion, quer dizer destruidor. Abaddon em hebraico quer dizer destruidor. Então ele é aquele que veio para destruir Satanás. E ele não brinca com crente. Sabe quando Satanás não brinca com crente? Ele pega o crente, ele pisa no pescoço. Se os camaradas, se não for misericórdia de Deus, ele degola. Você está brincando de ser crente? Cuidado. Ele não está alisando crente, não. Aleluia. E principalmente esses crentes mimimi. Veja que o crente camarada está na igreja, aí está no mundo, peca, faz tudo de errado, não acontece nada com ele. Vá tu. Você sabe por quê? Porque Deus está entregando ele às paixões dele. Por quê? Deus entrega mesmo. Você quer? Tome. Cuidado. Ó o perigo agora. Cuidado com o que você anda pedindo a Deus. Foi falado aqui, né? A gente está pedindo a Deus e ele, né? Então você tem que ter cuidado, porque Deus, me dê esse varão. Mas Deus não é teu, rapaz. Não vou lhe dar, não. Eu quero que me dá. Você quer? Ai, satisfaz seu desejo. Aleluia. Mas se tu é salvo, filho, bicho pega pra você. Ó, olha só que bola, como Deus trabalha na vida do crente. Jacó tem 2 filhos, Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Deus odiou Esaú. Deus não foi com a cara de Esaú. Mas sabe o que aconteceu com Esaú? Olha, Jacó foi embora, deixou todo o dinheiro de Isaac para ele. Ele casou com várias mulheres, ele teve vários filhos, não sofreu, não teve um câncer. A mulher dele era obediente, ele nunca brigou com a mulher. A Jacó, Deus amou Jacó, levou ele lá para Lambão. Lambão enganou ele. Ele trabalhou 7 anos pela mulher. Quando ele chegou no dia de Raquel minha, chegou na nave aqui, assim, aqui primeiro a gente casa mais velho, depois casa mais nova. Aí então você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. 14 anos da sua vida perdida. E Deus amou Jacó, viu?
Deus amou. Aí o homem vai, foge do sogro, vai fugindo, chega lá, vai atravessar, ele mesmo quer me matar. Chega no vale de Jaboque, ele vai atravessar para o outro lado, ele diz, olha, passa aí uns carneiros para esse meu irmão me matar, porque ele é brabo. Ele é brabo. E olha para mim, eu sou da descendência do Messias. Então em mim não há semblante de jamais eu matarei meu irmão. Mas ele me mata, aquele homem é brabo. Ele me lascou minha cabeça quando eu era pequeno. Ou seja, ele vai abençoar o irmão, quando ele passa para o outro lado, antes de passar, porque você vai brigar aqui com o anjo. Ó, Deus ama o cara, bota um anjo. Quem pode vencer um anjo? Aí ele vai lá, briga com o anjo a noite toda, que ele já está cansado. E aí, rapaz, deixa eu ir embora. O anjo deixa eu ir embora. Não, você não vai ser me abençoar. Então toca na coxa, desarticula a coxa do homem. Vamos andar agora assim, para sempre. Deus torou a articulação da perna dele. E ele não pôde andar mais do mesmo jeito. Ele não andava mais do mesmo jeito, não. Tora a articulação da sua mão, você vê? Ou seja, nem sempre aquele que Deus escolheu para ser salvo é aquele que fui passear na floresta enquanto seu lobo não vive. Vá passear na floresta. Numa floresta dessa aí, lobo lá. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Ou seja, não brinque com Satanás. Mesmo nós brincando com ele, ele não brinca com tu não. Não brinca mesmo. Ele só está esperando a legalidade de Deus. Ele só está esperando a intercessão dos santos, dos que lhe rodeiam, pararem contra você. Aleluia. Ou seja, você percebe que João não vê ele caindo, mas já vê ele caído. Ou seja, o caráter desse rei é caído, é Satanás. Deus entregou esse desse mundo a Satanás. Olha, e o reino deste mundo é Satanás. Ou seja, Apolion e Abaddon sendo destruidor não tipifica em apenas um ser, mas em um espírito de destruição, um espírito do mal que opera nas pessoas. Ou seja, você acha que quem está na mente de Temer? Espírito do mal. Por que isso? Porque é do coração que procede todos os males. Ou seja, esse espírito, ele é operante na mente. Ou seja, o que é que faz um homem de Deus que vai para a igreja matar seus filhos? Ele opera na mente. E você vai ver já que não vai ser só se opera na mente não, porque quero dar um leve aqui. Ou seja, mas você percebe aí na continuação, cai sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando abriu o abismo, saiu dele fumaça como uma gigantesca fornalha. O sol e o céu se escureceram com a fumaça que saíam do abismo. Ou seja, trevas. Tem gente que se pergunta, que acha que as trevas vai ser o Satanás, que vai ver e vai escutar. Não. Veja que esse poder, ele é limitado. Foi dada a ele uma chave. A chave, quem lembra o que significa a chave? Quem lembra? O que significa a chave? Poder. A chave não é exatamente uma chave para ele ir lá e abrir uma portinha. É poder, autoridade. Então você percebe que Satanás não tem autoridade, porque quando Jesus venceu ele na cruz, foi tomada a ele a chave da morte e do inferno. Então ele não tem mais poder quando o assunto é Deus. Para que esse abismo fosse aberto, foi Deus quem deu autoridade a ele, que deu a chave. Ou seja, essa chave não é dele, foi Cristo quem lhe entregou essa autoridade ao diabo e os seus demônios. Pastor, ele tem demônio preso, Há demônios que agem na sua vida, o que age na vida de crente, mentira, né? Adultério, engano, fofoca, isso aí é o Satanás e meia boca que só queria contenda.
É os demônios contendeiros. É aquele que faz você criar birra com o irmão. É aquele que faz você odiar outro. É aquele que faz você falar do outro. Falar do pastor. Falar disso, falar daquilo. Isso aí todo crente já sabe, né? Isso aí é de missa, né? Mas há demônios que estão aprisionados, o qual vocês, nem eu, suportaríamos. Abra aí em Judas. Lembre-se que Judas não tem capítulo nem versículos. Amém? Judas versículo 6. E achou diz amém. Amém? E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, a eles os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Demônios que estão presos, que nessa autoridade que Jesus dará a Satanás, ele vai aproveitar e vai libertá-los. Quer ver? Pastor, tem que ter mais outros. Deixa aí 2 Pedro, capítulo 2, é só você pular mais alguns versículos, adiantar, voltar mais alguns versículos, adiantar mais alguns versículos. Aí João, 1 João, 3 João, 2 João, 2 Pedro. Amém? Capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. São esses demôniozinhos aqui que ele vai soltar. Esses demônios estão presos. Sabe quando você passa num lugar que tem um pitbull na corrente? Você, se eu fosse você, quando falasse de demônio preso, temia. Sabe por quê? Porque hoje é ensinado nas igrejas batalha espiritual, destruição do demônio, esmagando a cabeça do diabo. Filho, bota a coisa na sua mente. Satanás contra Deus ele não tem nenhum poder, mas contra você ele tem. Olhe para a sua vida, olhe para o seu pensar, olhe para o seu falar, olhe para o seu agir. Você acha que Satanás não está agindo na sua vida, não? Aleluia. Sabe qual é o problema de Satanás? O povo imagina Satanás com dentes de ferro, todo deformado vindo atrás de tudo. Só que não, filho. A Bíblia vai dizer que não é de se espantar que Satanás se disfarce de anjo de luz. Sabe como é que ele vem? Ele vem como aquele menino lindo. Esse Deus me deu. Aquela varoneta que você olha assim e diz: essa aí, ai, eu sei que tu tem promessa. Ele é tão bonitinho. Olha o cabelinho dele pintadinho de Neymar. Olha, a bermuda dele mostra a cueca. Que lindo, que lindo. Olha o brinquinho, Ele vai vir assim, lindo. Para bater o bicho bate, seguro, viu? Bate nas filhinhas de Jeová, que não é brincadeira. Senta o pé, senta a mão na orelha da bichinha, que não é brincadeira. Mas, sim. Ou seja, não é de se espantar que ele venha com filosofias. Manso. Olha, como é que os testemunhos de Jeová evangélicos, você já viu? É tão manso. Não fala de inferno, não fala de pecado, não fala de juízo. Quem é que não quer um Deus desse? Olha, os universais, os mundiais, os graçais. Já viu como eles vêm? Deus te ama. Olha a pregação. Amados. Amados. Deus ama vocês. Lindos de Jeová. Aleluia. Ele não jamais você vai dizer uma de pecadores, como João Batista, uma de cobra, pare de fofocar. Mas esse vai muito dizer. Ele sabe como é que ele diz isso? Em reunião de obreiro, que é para o obreiro se comportar. Em reunião de líderes, que é para líder obedecer. Mas para a ovelha aqui, que paga Mercedes, as mansões, vai dizer muito, mas vale. Ou seja, mas esses demônios têm algumas restrições. Eles não são liberados com todo o poder.
Temos algumas restrições. Versículo 4, primeira restrição. Eles receberam ordens para não causar danos nem à relva, nem à terra, nem qualquer planta ou relva verde. Ou seja, e nem aqueles que têm o selo de Deus na sua fronte. Ó, preste atenção. Tem gente que acha que no dia do Apocalipse vai levar um carimbo na testa. Vem aqui, você é filho de Deus. Oh, meu Deus. Quanta ignorância evangélica e bíblica. Sinal na testa, pensar. Aleluia. Discernimento. Aquele que tiver o Espírito, aquele que pensa pelo Espírito, aquele que age pelo Espírito, que fala pelo Espírito. O Espírito não vai para o coração, irmão, pelo amor de Deus, não vai para o músculo bombear sangue. O Espírito é aquilo que muda a sua mente. Aquele que tiver na sua testa, aquele que não tem, ele não vai poder tocar naqueles que têm o Espírito Santo. Aleluia. Pastor, como assim? Mais ou menos assim. Você quer pecar? Vou usar. Chegou a mensagem daquela piveta no seu WhatsApp. Aí você não quer pecar. Você não quer pecar. Quer? Você tem um espírito. Mas aí meu inimigo, vai lá. Dê pelo menos um bom dia. Seja educado. Ó. Diga a ela boa noite. Vai lá. Não bloqueie nem cancele não apague não. Vai lá, dê uma boa noite. Tá entendendo como é? O camarada não tem o Espírito Santo, então o pensar dele não é blindado pelo Espírito. Porque sabe como é Satanás vai vir? Vem aqui, adore minha imagem. Aquele que tem o Espírito, eu morro, mas não adoro. Porque a minha mente eu já carrego na testa o sinal de filho de Deus. Aleluia. Tem certeza, né? Então vamos lá. Aleluia. Verso 5. E não é dado aos homens a matá-los. Não é para matar. Segunda restrição, não pode matar os homens, apenas atormentá-los. E como ele vai atormentar? Ou seja, o tempo é exatamente e ele limita, e Deus limita um tempo. Ele não pode atormentar os homens para sempre. Deus vai dar um tempo, 5 meses. Você só pode atormentar os homens durante 5 meses. Que esses 5 meses, eu olhando em Israel, é o tempo que o gafanhoto leva da larva a se tornar o gafanhoto. A borboleta não encasula. O gafanhoto é diferente, é uma larva. Até ele chegar a ser um gafanhoto adulto, leva 5 meses. Ou seja, essa é a simbologia de 5 meses. Ou seja, não há insetos aqui. A palavra aqui, de quando ele diz que uma nuvem de gafanhotos, não vai pensando que é um bocado de grilo, pelo amor de Deus, irmão, para comer. Porque aqui o propósito dos gafanhotos, veja que ele vai dizer, os gafanhotos, não é para vocês comerem a relva, nem as árvores, nada que é verde, coma. Porque aqui o que ele está falando é de demônios. Demônios. Essa é a tipologia que João entendeu. Ou seja, para afligir os demônios, para afligir os ímpios. O que é que esses ímpios fizeram? Romanos 1:5-18. Romanos 1:18 ao 32. O motivo da ira de Deus é a impiedade, a incredulidade, a rejeição do conhecimento de Deus. Vocês conhecem Deus? Aleluia. A pergunta é, você conhece Deus? Conheço. Ele é o quê? Poderoso. Eu vi lá, assisti um vídeo de Enéas Carneiro, eu fiquei emocionado. Um cara estudado de todas as ciências, ele vai dizer bem assim, eu creio em Deus. Por quê? Quando eu vejo o olho de uma criança, quando eu vejo uma flor nascendo, ninguém, nada, astro, luz, nada pode bolar isso. Tem que ser uma mente sapiente. Nenhum homem pode planejar isso, formar isso. Foi Deus. Olha, me emocionei na hora. Porque a ciência ela não é dada a reconhecer Deus como Criador.
Mas ele reconheceu, e glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Ou seja, a rejeição do conhecimento de Deus, ou seja, não foi que os homens rejeitaram ali quem Deus é. Aí o que é que os homens poderiam fazer ali? Mas eu não conheço Deus, vai dizer. Mas os atributos de Deus, invisíveis e visíveis, são vistos desde a criação. Ou seja, Ele fez céu, mar, terra, o macro, o micro. Foi Deus que fez. Então você pode ver Deus, saber quem é Ele, contemplar Ele nas coisas criadas e nas invisíveis. E isso fazendo as pessoas, os homens inculpáveis. Agora eu vou pegar aqui, ó. Se liga aqui agora no trono da graça. Porque aqui os demônios são eles que vão introduzir o mal. Mas o homem tem sua palavra. Vocês sabem que eu não sou indouto de ensinar a vocês que você adultera por causa do demônio, que você rouba por causa do demônio, que você adultera, rouba, engana, fornica, faz tudo de errado por causa do demônio. Já preguei isso aqui. Aleluia. Tem nada de demônio. O demônio, ele age pelo coração do homem. Funciona mais ou menos assim. Do coração dos homens procede. Mateus 15, 19. Abre aí para você entender. Melhor você abrir. Aleluia. Glória. Santo. Alguém lê aí, vai bem alto para eu escutar. Mateus 15, 19. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Santo és tu. Me ajudou que tá vindo bom. Aleluia. Glória a Deus. Opa! Ah. Levantou o profeta aí. Glória. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos, testemunhos e blasfêmias. Ou seja, não é o demônio não. Já é um coração que só quer o empurrãozinho do demônio. Aleluia. Ou o contrário, né? Ou o coração já tem demônio e só quer o empurrãozinho do homem para poder fazer. Glória a Deus. Então aquela conversa de que é o demônio que tá. Aí não quer, pastor. Mas o demônio me leva para o braço daquela mulher. Eu não quero, pastor, mas o demônio me leva para o braço de fazer as coisas erradas. Não. Glória a O Deus. coração já é mau. Se você não tem um coração purificado, você sabe por onde é que entra toda essa maldade? Pelos olhos, viu? É pelos olhos que entra. O irmão chegou aqui, mas pastor, eu vi isso aqui, ali, eu vi aquilo ali. Pastor! Isso aí é os seus olhos, irmão, que é mal. Porque é dos seus olhos. Aí entra no coração, aí daí sai os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições. Ou seja, os únicos, não são os únicos demônios culpados, os homens também têm parcelas. Ou seja, pelos corações cheios, aí eu vou me desviar, porque, pastor, isso, por causa daquilo, porque isso. Não, já é seu coração, filho, que nunca foi iluminado. Hebreus 6. Aleluia. Ou seja, fazendo com que, interagindo com você, as satisfações da carne. Gálatas 5,19. Levando você às satisfações carnais. Quem sabe, né? As obras da carne, né? Mas você já sabe. Ou seja, no verso 2 e 3, eles agem nas trevas, como baratas. Eles vão agir na sua obscuridade. O que é que você tem oculto aí? Que Satanás anda trabalhando. Olha, ele tem esse segredo que vou revelar para envergonhar ele. Olha, ele anda fazendo isso. Olha, ele anda fazendo aquilo, vou envergonhar ele, para que ele se entristeça e saia do evangelho. Olha, ele anda adulterando, enganando, roubando, fazendo tudo errado. É mesmo que eu vou pegar. Você está entendendo? Glória a Ou Deus. precisa eu desenhar? Precisa? Glória a Deus. Não, né? O que é que você tem oculto aí que o inimigo pode trazer à tona e fazer com que você se desvie, abandone Deus? O que é que você tem? Cada um faz o seu coração. Glória a Deus. Ou seja, interagindo para as obras da carne, nas trevas, ou seja, filosofia, religiões, cegando o entendimento até dos escolhidos,
Vejam muitos cativos de filosofias humanas, endeusando homens, mistificando coisas. Ou seja, que irmão, leve isso aqui, bota a bermuda do seu marido, que ele vai vir para Jesus. Porque isso aqui é santo em nome de Jesus. Leva flor, leva o óleo, leva areia, leva água, passa naquela praga, aí ele vai se converter. Não, o sangue de Cristo é suficiente. Olha, alguns aqui viram um testemunho. A gente estava, fomos consertar a televisão quando ia abrir a igreja. Aí ele levou a televisão lá e o camarada não é crente, a mulher é crente. Ele rapaz, é porque a esposa está na igreja. Está na igreja, mas daqui a pouco ela chega, meu filho. É o Satanás de rabo. Ele diz assim. Ela vai pegando sempre pra quê? Porque ela já chega me pingando, me rogando praga, um bocado de coisa. Sabe pra que é isso? Testemunho. Ela quer converter o marido como? Vai pra igreja! Deus vai morrer no inferno. Quem vai é ela? Você está entendendo? Cega a filosofia humana. Não ensina a palavra, não traz os crentes à realidade. Aí o crente fica, eu sou filho de Jeová, piso na cabeça do diabo. Olha a vida dele, olha a vida do crente. E detalhe, é aquela mesma coisa que eu digo, a porta está aberta, ele sabe onde é a porta, ele nem passa, nem deixa ninguém passar. Por quê? Está impedido do marido ser salvo. Porque vai um crente falar, pai, e aí a igreja? E o cara é até meio quebrantado, sabe? Ele é até meio quebrantado. Mas ele não vai passar porque ele não tem um testemunho dentro de casa. Ei, meu marido é uma praga. Bate na boca, é a bênção. Vou orar. Aleluia. Não, a crente vai orar esculhambando o camarada, pois ele vai vir. Oh, Jesus. Ou seja, é assim que o inimigo trabalha. Religiões. Olha as religiões hoje. Olha as filosofias. Os ensinos. Nunca coloca você como lugar de pecador. Não, é Deus que tem que fazer. É Deus que vai. Deus não pode ficar devendo. Se Deus, você bota Deus na parede, dá um chacoalhão e diz, o Senhor é Deus ou não é? Olha, a ousadia da praga. Ou você é Deus ou não é? Olha, aí Deus é do céu de, o teu está guardado, o seu não dormenta. Aguenta mais aí. Deixa você desviar mais gente que é para o bicho pegar nele. Aleluia. Amém? Tem alguém aí? Amém. Tá aí, né? Glória. Aleluia. Então continua. Verso 7. Glória a Deus. Depois eu vou voltar para o 5, que é um neve, tem um neve aí no 5 aí. Verso 7. Os gafanhotos. Fala dos gafanhotos. Os gafanhotos, eles não têm um rei. Eles não têm ninguém para mandar neles. Provérbios 30, 27 vai dizer que gafanhotos não tem rei. Ele tem apenas o líder. Alguém que guia. Como é que o gafanhoto ele voa? Ele não voa liderando. Os outros não seguem os outros. Não há um. Ou seja, o que passar na frente ele segue. Da mesma forma é Satanás. Satanás ele vai mandando seus demônios. Se ele conseguir derrubar um pastor, aí ele vem agora ele vai aniquilar. Ele vai fazer com que aquele pastor se enforque, se suicide. Mas pastor, você está ouvindo falar disso, que estão se suicidando? Por causa de depressão, porque as ovelhas abandonou, por causa disso e daquilo. Você viu o pastor mais recente? O áudio que ele deixou? Pregava a palavra, o camarada montou a igreja de frente a ele, abriu as cancelas, aí as ovelhas entraram tudo para dentro, para a prosperidade. Ele foi e se matou, mas vou mesmo. A salvação é tão cara. Ou seja, ele não tem rei, porque eles são o espírito de destruição. Aonde uma nuvem de gafanhoto posa, acabou a plantação. Acabou. Se você não prevenir antes, já era. Ou seja, Satanás é mentiroso. É Satanás, é dragão, é o diabo, é Beelzebu, revelando que ele introduz em todas as coisas, em todas as áreas, nas mentes, destruindo com uma linda bandeira
e boa e palpável. Como assim, pastor? Como é que Satanás trabalha nas escolas hoje? Com ideologia de gênero. Olha aí a cartilha de ideologia de gênero. Olha aí aquela filosofia do pai não pode bater no filho. Ou seja, veja, olha que movimento feminista. Vou usar um movimento feminista. O movimento que defende a independência das mulheres. Olha as mulheres que querem governar o mundo. Tiram a roupa, ficam duas na rua, gritando aquela algazarra. Essas mulheres que querem dominar o mundo, eu não quero não. Eu não quero não. Olha as pessoas que você não pode mais falar não. Olha as pessoas que querem ser aceitas, simulando aborto, simulando concursos gays sobre Jesus, um Jesus gay. Essas pessoas que querem ser aceitas. Aonde elas outro detalhe, o camarada chega num show e diz: amém igreja, zombando a igreja, vai ser a igreja, um baitolinha, zombando da igreja. Agora vai você e fale dele para você ver. Homofóbico. Você é homofóbico. Mas ele pode zombar na igreja. Não que eu esteja preocupado com isso, hein? Porque o castigo dele não dá merda. Nada disso que você... Deus, ele é Deus. Ele é vingador. Se ele me vinga, não pode vingar ele mesmo. Então fique tranquilo. Aleluia. Não estou dizendo no sentido de instigar uma revolta. Não. Eu estou mostrando a vocês o tipo de pessoas que querem ser aceitas. Eu sou homossexual, não sou aceito, choro. Mas quando tem uma parada, você vê tanta safadagem, apologia a sexo, ao ar livre. É isso que você vê. Essas são as pessoas que querem ser aceitas, não generalizando. Tem os que se comportam. Mas, meu filho, é muito difícil. É muito difícil. Eu sou feminista, eu defendo a independência das mulheres. Eu sou lésbica, aí tira a roupa na rua, mostra o seio. É esse tipo de gente. Meu irmão, corpo é seu, você faz o que você quiser. Aleluia. Faça o que você quiser, é seu. Agora, não queira que todo mundo desça de goela abaixo, não. É assim que funciona. Então isso opera na mente deles. O Satanás já cravou pelo coração. O coração já é mau. Já quer, não aceita. Por que os homens querem medir forças com Deus? Porque eles não aceitam um Deus que pede condições. Olha, você quer ser salvo, tem isso, tem aquilo, tem que se comportar, tem que viver em santidade, tem que renunciar às suas paixões. Ninguém quer um Deus desse. Porque esse Deus está pedindo demais. Mas vamos aqui, senão vai ser muito estendido. Aleluia. Ou seja, apalpável, com uma bandeira boa. Ou seja, as mulheres querem ser independentes. Então elas se agregam a movimentos, a religiões aceitas, querendo se exporem. Olha aí as igrejas de gays. Olha aí. Eles querem ser aceitos. Mas muitos querem ser aceitos se mostrando depravado, não generalizando. Mas meu pastor falou que tem muito homossexual que assiste o canal da CCP. O pastor falou que a gente não generalizando, mas quase todos. É muito poucos que se comportam. Não tem como. Satanás age na mente, fazendo com que destruam a família. Destruindo. Você quer ter... eu sou homossexual, quero casar, quero ter um filho. Vai, faça o seu namorado ter um filho. Não, quer adotar. Não, tem um filho, você diz, mulher não é gente. Tá entendendo? Mas quer filho, quer dar amor. Olha, quer dar amor, quer dar carinho. Como é? Gere. Aleluia. Tem mães aí que só sangue. Tá gerando, jogando na rua. Eu pensei em pegar para criança. Ou seja, verso 7. Gafanhotos que apareciam com cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Você vai ver agora a característica. Ou seja, coroas de ouro. Aleluia. A palavra aí Glória a Deus. Gafanhotos fala de inteligências com coroas. Ou seja,
inteligentes. Veja aqui no final aí do versículo 7. Aleluia. Final do versículo 9. Deixa eu me atualizar aqui. Aleluia. Ele tinha rosto humano, final do versículo 7. A palavra humano aí não é que ele tinha uma face de humano. Não, inteligente. Ele tem poder e é inteligente. Esses demônios. Porque tem gente que, brinca com o demônio. Acha que o demônio está sujeito aos seus pés. Tá? Vá nessa. Ou seja, poder operando nos filhos de quê? Da desobediência pelo coração, que já é mal. Filhos da desobediência, ou seja, na casa do valente. Quantos você tem na sua casa que é filho, mulher, marido, que é crente, mas é um filho da desobediência? O inimigo vai operar na mente dele, porque o coração dele não está tão firmado em Deus. Então o inimigo vai entrar ali na mente dele e vai fazer da casa do valente, da casa daquele que vigia do filho de Deus, dali pode sair o filho da desobediência. E ele vai operar na mente, fazendo com que os filhos da desobediência, pessoas presas, se tentar sair, ele oprime, preso numa teia. Ou seja, quando às vezes você tem um parente da sua família que até ouve a palavra, que até entende, mas ele está preso, a mente está cativa. Não, um dia eu vou, um dia eu me converto, um dia eu faço, mas a mente dele está cativa. Por quê? O demônio vai operar no coração dele. O coração dele é mau. Então ele está preso na teia. Ele até tenta, ele até sabe, mas ele não vai se converter. Não vai. Se o Espírito de Deus não limpar ele verdadeiramente, não tem como ele entender. Por quê? Porque esse demônio, ele vai operar com inteligência. Você vai ver já um manto terrimando só terrível, viu? Ou seja, você vai perceber que a pessoa ama, mas pratica mentira. Funciona mais assim. Ele é sutil. Ele vai agir nas pessoas que não ama. Ele vai agir nas pessoas que não perdoa. Pois sem perdão, você não é perdoado. Aleluia. Ele vai agir na mente do incrédulo, pois está cego. Ou seja, você vai perceber no versículo 7 que ele é inteligente. O diabo não é um monstro retratado. Ele é um anjo de luz. Que a palavra vai dizer bem assim: cuidado com as ciladas do diabo. A palavra ciladas aí vem de metodeia, que quer dizer métodos. Satanás, ele não vai derrubar você. Derrubou. Ele vai criar métodos. Ele vai na sua fraqueza. Ele vai esticar você. Ele vai lhe analisar. Por exemplo, você vai entender agora. Rapaz, a pessoa é honesta. Se alguém passar um troco para ele na mercearia, ele pode morar 1 quilômetro de distância. Ele volta e devolve porque ele é honesto. Ele não aceita nada de ninguém. Aleluia. Mas ele adultera. Mas ele se prostitui. Funciona mais ou menos. Ele vai criar métodos. Ou seja, tem pessoas que não é frágil, dinheiro não é o seu problema, mas é fraco na sexualidade. Tem pessoas que resistem às filhas de Jezabel, mas não pode ver um dinheirinho fácil. Não pode ver uma maneira de se dar bem sobre alguém. Me deu porque quis. Obrigado, Jeová. Olha, o camarada passou o troco errado, ele ainda vem no caminho todo. Obrigado, Jeová, o senhor sabe que eu preciso. Porque o senhor tira do rico para dar ao pobre. Olha.
Vai devolver, rapaz. Tem vergonha. Aleluia. Aleluia. Quem já passou por isso? Glória a Deus. Dei 5, camarada me deu 50. Aí pergunta, faça o que, Jeová? Aí Jeová diz, fica pra tu precisa mais. Dono da mercearia, dono da mercearia. Crente, vigia, crente. Ou seja, o camarada não adultera, mas a sua índole é fraca. Funciona menos assim. O camarada, ele encomendou, ele quer fazer uma surpresa para a namorada dele. Escuta, se liga na história. Aí, na hora de embrulhar ali, ele mandou a mulher embrulhar o pacote. Só que no meio desse caminho aí o pacote se embrulhou e o camarada ele ia depositar 100 mil reais. E aí no meio desse pacote aí o camarada trocou, levou 100 mil reais para dar de presente. Quando ele abriu os 100 mil reais, eita rapaz, olha, meu Deus, o camarada deve estar doido procurando, ele voltou lá e entregou os 100 mil reais. Rapaz, olha, você entregou o embrulho errado, entregou o dinheiro. Aí ele, rapaz, essa honestidade é digna de TV, vou ter que chamar a televisão para mostrar que você é honesto. Ele, pelo amor de Deus, não, porque essa aqui não é minha mulher não, é minha amante, cara, você é doido. Tá entendendo? O camarada é honesto, mas ele... Olha, senha de crente. O próprio presbítero sabe minha senha. Eu fiquei até assim uma vez, a diaconisa pegou meu celular. Presbítero, olha não sei o que, a diaconisa. Nem você sabe a senha do pastor, a senha do meu pastor, não sei. Olha a senha do atribular. O que é que você está escondendo aí, crente? Aleluia. Glória a Deus. Ele é atribulado. Ele não quer nada de ninguém, mas ele tem a fraquezinha ali. Olha o camarada, ele é um cara fiel a sua esposa. Ele não trai nem com os olhos, nem com o pensamento. Quando vai passando um filme lá que vai passando alguma cena sensual, ele já muda logo. Mas ele não pode ver nada à toa. Glória a Deus. Entendeu a mensagem? Precisou desenhar. Terra, né? Terra e mão. Glória a Deus. Verso 8. Já estamos finalizando, porque o 10 e o 11 eu já expliquei no começo. Me lembra? Só para ver se vocês estão conectados. Verso 8. Os cabelos são como de mulher. Por que cabelo de mulher? Agora você já pegou no dano. Por que cabelo de mulher? Porque você não vai entender, porque você não entende a época que João está vivendo aqui. É na época do culto a Dionísio. Dionísio era nos cultos a Dionísio, sabe o que acontecia? Depois de ficarem bêbados, de cultuarem a ele, as mulheres soltavam seus cabelos, alvoroçavam e começavam as práticas ilícitas em relações ao ar livre. E também que naquela época, porque naquela época os homens eram meios... Dos 14 imperadores de Roma naquela época, apenas um, Cláudius, não era homossexual. Apenas um. Nero, César Augusto, eram todos homossexuais. Apenas Cláudius não era. E Cláudius era aquele que imperava onde ficava a igreja de Corinto. E a palavra Coríntio era um palavrão naquela época. Se você chamasse alguém de Coríntio, era um palavrão. Eu não descobri que palavrão era, mas quando eu descobri, eu digo a vocês. Eu só sei que era um palavrão. Aleluia. Ou seja, Dionísio, ou seja, e depois disso acontecia várias vaidades diante das homossexualidades na sociedade. Olha a sociedade. Assista novelas. Você tem assistido a novela? Tem lá uns camaradas que rapaz, a novela Apocalipse é boa. Nunca assisti não, mas ele está dizendo que é boa, deve ser. Ou seja,
O que é que você percebe? As novelas. Cada esquina é um motel, incitando você ao adultério. Vou fazer uma pergunta a você, me responda. Pastor, suponho que você é o pastor. Pastor, é certo um casal de crente num motel? É certo? Por que não é certo? Ou seja, ali é o lugar onde acontece traições, adultério, fornicações. E Deus diz: não toqueis em coisas imundas. Camarada, ele tem um leito dele santo, mas aí ele quer um negócio diferente. Tem vergonha na cara, crente. A Bíblia diz: olha, mantenha o seu leito sem mácula, Aleluia. sem ruga. Que deve ser o leito do casal. Ou seja, hoje os adultérios acontecem na própria cama. Isso é destruição. Ou seja, isso vem nas mentes. Qual é a proposta dessas novelas? Botar na mente do menino que beijar homem é normal, que menina que beija menina é normal. Ou seja, se entregando às paixões. Deus está entregando à humanidade as suas paixões. Ou seja, parte B do versículo 8. Tem alguém ainda aí? Amém. Aleluia. Aleluia. Dentes como de leão. Dente de leão aí significa da ferocidade, violência com que as coisas acontecem. Olha como é que está violento o nosso estado. A violência cresce a cada dia. Sergipe, se não for o primeiro, é o segundo estado mais violento do Brasil. Um ovo do tamanho de Israel, Aracaju, mas é a cidade mais, o estado mais violento. Ou seja, veja que esse espírito ele age dia e noite, ceifando vidas. Você tem brincado com Deus? Eu sou crente, vou pro Raciri, pro Aracaju, eu vou para um barzinho tomar uma, o que é que tem? Eu vou ali bater um papo com a galera, o que é que tem? É porque Deus não limpou sua mente ainda, filho. Você não é de Cristo. Você está brincando com Deus. Talvez, eu sempre digo isso. Eu pratico essas coisas? Pratico, pastor. Eu, de vez em quando, eu gosto de dar, né, uma desviada do caminho. E se você volta, dê glória. Porque você pode não voltar. Aleluia. E se tu morre lá, filho, não vai nessa de aceita o Senhor agora, volta para os caminhos, vai nessa. Para crente isso não funciona não, viu? Aleluia. Incrédulo. O cara é ímpio. Nunca ouviu falar de Cristo. Muito dificilmente. Ninguém nunca chegou para evangelizar ele. Esse aí está isento. Na hora ali, o som do coração e salva. Agora crente, presbítero. O senhor tomou uns tiros. Qual é a primeira coisa que o senhor vê? Estou perdido. Eu não é. Vou para o inferno. Por quê? Ele já tem o pleno conhecimento. Ele não é nécio. Ele sabe. Então quando a morte vier, não culpe Deus. Ai mamãe, ai papai. Tem essa não, hein? Não é negócio não. Mas quando o camarada é incrédulo, Deus ainda credibiliza ele na inocência. Mas é muito difícil alguém não ter ouvido falar de Cristo. Muito difícil. Então não é tu, eu estava na festa, tomou uma facada, aceita o Senhor. Vá nessa não, viu? Eu mesmo não corro risco não. Meu filho, depois do cavalo baio, eu não vacilo mais com a minha cara. Não vacilo mais não. Depois do cavalo baio, eu não vacilo mais não. Depois que a morte abate, o inferno leva, acabou. Vacilo não. Se desvie quem quiser, faça o que quiser. Porque eu sei de uma coisa, filho. Deus lhe deu oportunidade. Se fundamente, firme. Porque tem crente que é assim, né? Conheço dois. O quê? Eu sou cristão. Terra. Chegou o forró caju, ele se dizia, briga com o pastor,
pega uma briga, vai ter uma conversa e se desvia. Eu vou pro forró, tô desviado mesmo. Aí quando vai, passou o forró, olha ele, olha o siriricador, olha ele. Próximo ano, já me aguarde. Olha, cuidado com isso. Talvez próximo ano você não volte. Passou que morreu um cara no Forró Caju, não foi? Não foi um cara, uma pessoa que morreu? Foi 15. Pastor, não passou na televisão. Você quer que a festa não aconteça mais não, é? Em 3 dias morrer 15 pessoas, em 30 dias, faça a conta quantas pessoas morreriam. Pastor, mas não morreu dentro do Forró Caju, morreu nas redondezas. E que? Assaltos, brigas, rixas. Camarada vinha pra casa, olha ele. Cuidado, não brinque de ser crente. Satanás, ele vem lá no forrozinho, ele diz a ele, olha ele, esse veio hoje. Pastor, o senhor está desejando minha morte? Eu não, filho. Jamais. Se eu estivesse desejando sua morte, eu não estava fazendo isso que eu estou fazendo agora. Eu deixaria você bem confortável, bem tranquilo. Mas eu não posso. O diácono falou, sou atalaia. Eu tenho que dar minha cara para bater. Em nome do Evangelho. Sabe qual é o problema dos pastores hoje? Eles têm medo de confrontar o pecador. Aí eu vou falar, ele vai se entristecer. É porque ele nunca foi iluminado. Paulo vai dizer, olha, eu estou lhe exortando como um pai. Eu estou exortando você como alguém que tem dores de parto, como alguém que te gerou. A sua mãe não lhe gerou com dor, eu também lhe gerei com dor. Aleluia. Então, eu tenho que dar a cara para bater. Eu tenho que ser aquele que Deus escolheu para botar o dedão na sua cara e você um dia me odiar por causa dessa exortação. Mas eu garanto uma coisa, naquele grande dia eu vou dizer assim, eu lhe avisei. Ou seja, tirando os demônios da inatividade, ou seja, Aleluia. a violência é algo que destrói as nações. Ou seja, brincando, chacotando Satanás. Tem gente que joga os demônios assim. Que demônio está debaixo dos meus pés. É demônio na garrafa, é moendo demônio no moedor. Queima, Jesus, queima esse demônio. Brinca com os demônios. Ele não brinca com tu não. Primeira oportunidade que ele tiver, pela permissão de Deus, ele seiva a sua vida. Já expliquei aqui como é. Tem 10 ímpios aqui, ó. 10 ímpios na galera. A bala só pega no crente. Não sei correr não. Desviado. Naquele que no incrédulo. A bala só vai pegar nele, mas glória a Deus. Ou seja, agindo nisso, ele tira a inatividade do homem, colocando só a culpa dos demônios. Eu me desviei por causa do demônio. Me desviei por causa daquilo. Não tem essa. Ou seja, verso 9. E a gente termina. Verso 9. Amém? Amém. Aleluia. Tinha couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. A couraça aí mostra a inatingibilidade dos demônios. Por quê? Porque tem gente que quer amarrar Satanás, repreender. Está amarrado. Já preguei sobre isso. Está repreendido. Queima. Você está queimando ele. Queima o demônio dessa mulher. Queima o demônio desse homem. Queima o demônio desse menino. Ai, papai. O camarada não tem vida com Deus, não tem vida espiritual, não ora, não busca, mas quer expulsar o demônio. É piada nessa geração.
Sabe por quê? É ensinado a você que não importa o que você faz, não importa o que você é, Jesus conhece o seu interior também. Glória a Deus, aleluia. Não importa quem você é. Você pode até não se importar com quem você é, mas Satanás se importa. Porque se você é um caba frio, sem vida com Deus, ele olha assim pra você e diz: esse aí, vai bater piruleta com a vida dele, vai. Aleluia. Não vence nada, fica atribulado, não tem paz. A melhor coisa que um homem pode ter é dinheiro, filho. Não é casa, não é posse, é paz. Já pensou viver aqui 50, 100, mais 100 anos, cheio com de dinheiro, mas sem paz? Atribulado? Aleluia. Meu Deus. Ou seja, as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Quer derrubar o demônio da vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes? Joelho dobrado. Aleluia. Você pode para chegar, você para falar com alguém no Japão, basta você ligar, mas para falar com Deus eu tenho que dobrar joelho. Aleluia. Aí eu quero vencer o jovem. Ai Deus, eu quero vencer essa minha carnalidade. Aí eu não consigo. Ui! E sem joelho dobrado, você vai não. Por quê? Porque o seu ministério não começa quando você pega o microfone, mas quando você dobra o joelho para se encher do Espírito. Aleluia. É simples. É simples. Glória a Deus. Ou seja, você pode falar isso pode falar das leis. Veja as leis, elas se protegem. O político protege o político rouba, não vai preso. Mas você rouba uma caixa de fome do G Barbosa, você vai ficar preso lá, viu? Se não tiver um advogado para ir lá e soltar, você vai ficar preso. O camarada rouba bilhões, lavagem, prova, mansões, carro, ainda fica com o beijo, solta, vai. É necessário que isso aconteça. Vai. Ou seja, mas qual é a função da quinta trombeta? Alguém pode me dizer? A função da quinta trombeta não é matar, atormentar. E atormentar aí é tirar a paz. Os homens, eles querem preencher o vazio de Deus com droga, com sexo, com dinheiro, se atormentando. Porque ele vai usar a picada de escorpião. Porque a picada de escorpião, antes dela matar, primeiro ela traz tormento, ela traz dor, ela traz falta de paz. Irmão, se você está vivendo uma vida sem paz, pare, analise o que é que está faltando. É falta de Deus? Volte. Está no Evangelho, qual o problema? Porque minha mulher, por causa disso, minha dívida, meus problemas, minha doença, meus filhos. Pare. Sabe por quê? Porque se você não zelar pela sua alma, ela sem paz, a falta de paz é um veneno. Ou seja, antes dele matar, ele atormenta. O real e a espiritualidade causa danos nas famílias, nos jovens, em toda a classe. Ou seja, o diabo ele promete vida, mas logo trará dor. Ou seja, sabe como é que o diabo promete? Não, vamos lá, tem umas pivetas massa, olha, novinha, filé. Aí você vai lá e pega uma AIDS. Não é não? Vai lá e pega uma doença venérea. Ai Deus, por que eu fiz isso? Fraco. Ou seja, veja que os homens do capítulo 6, o que foi que eles fizeram, os homens? Eles chegaram para as rochas e disseram: caiam sobre nós, lá no finalzinho, 16, 17, caiam sobre nós, nos matem, nos esmaguem. Por quê? Porque chegou o dia da ira do cordeiro, e quem poderá resistir? Você percebeu uma coisa interessante? Que os homens vão procurar a morte e não vão encontrar. Você sabe o que quer dizer isso? Que os homens, por não quererem se arrependerem, vão preferir, porque deveria ser assim, na hora da angústia, na hora do tormento, é buscar a Deus. Mas não, os homens preferem buscar a morte do que a Deus. O tormento, a falta de paz será tão grande que os homens vão buscar a morte, preferir a morte do que Deus. Pastor, como assim? Quantas vezes você prefere
abandonar Deus do que passar pela sua dificuldade, pela perseguição, pela enfermidade, pela dificuldade. É você, estou falando de você. Aleluia. Glória. É mais fácil abandonar Deus do que passar pela prova com Deus. É mais fácil. É mais fácil. Ou seja, quantos estão brincando com a morte? Quantos estão brincando com a morte? Ela não brinca. Ela só está esperando Deus dizer: vá, dá autoridade. Os homens deveriam buscar a Deus e não a morte, mas elas preferem buscar a morte do que se arrependerem, do que sofrerem. Ninguém quer sofrer. Ou seja, só que tem um problema. Deixa eu lhe dar um recado. A morte ela não traz alívio. Não trará alívio. Porque tem gente que pensa que você vai pegar, vai entrar num trilho, o trem vai passar por cima de você, você vai se esbagaçar e vai ficar vivo. Pelo amor de Deus, viu, irmão? Vamos lá, vamos crescer. CCP é inteligente. Ou seja, ele está falando que os homens preferem a morte do que irem a Deus. Só que ele está dizendo que a morte não trará alívio. Ela não vai, vocês não vão encontrar a morte. Vão viver atormentados. Ou seja, veja que isso não afeta a natureza, fazendo separação. E só vai resistir. Só não vai dizer ai quem tiver o selo. Aleluia. Você percebeu que o crente vai estar aqui? Quem é selado por Deus? Segundo o Efésios, aquele que tem o Espírito. Quem não tiver o selo na testa, tem gente que, meu Deus, vai Deus, carimba aí. Como é que Deus pega uma chapa quente da sua testa? A mente de Cristo, o pensar de Cristo, o falar de Cristo, o andar. E só tem isso quem tem o Espírito. Amém? Amém. Detalhe, foi só até o 13, não ainda vai até o 23. Imagine como seria cumprido. Então, domingo que vem eu dou o sexto selo. Amém? Amém. Que o Espírito de Deus fale o melhor coração de cada um. Aleluia. Vocês entenderam a palavra? Amém. Amém mesmo? Amém. Amém mesmo? Amém. Então que o Espírito de Deus nos ajude. E que você saiba de uma coisa: